Aleluia, glória a Deus, deu tudo certo, hein, Ellen? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo muitas lições, né, nesses dias aqui na igreja, e o DIP está se aproximando. Nós ainda vamos definir a data que nós vamos fazer aqui na igreja, porque eles mandaram no material cartaz sem a data para que a igreja possa marcar a data do seu DIP. O dia da igreja perseguida é dia 4 de junho, mas é o nosso culto de Santa Ceia. Então nós estamos pensando em fazer no outro final de semana, o nosso dia da igreja perseguida. O pastor já está com material, nós vamos fazer uma reunião. E eu gostaria que a Cristiane participasse, para ela participar do culto ativamente. Nós vamos dividir os assuntos e vamos dar um assunto para a Cristiane, tá certo? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Ela já participou, já, Cris? Uma vez? Não, nunca. É maravilhoso, maravilhoso. E aí o texto que eu quero ler agora é a grande comissão. Tem muito crente que não sabe o que é a grande comissão. O que é a grande comissão, José? Sei não, né? É o estudo da palavra. Hoje é culto de estudo da palavra. A grande comissão é quando Jesus diz assim: ei, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Ele está comissionando a igreja. Está convidando. Essa é a grande comissão. Nós fazemos parte da grande comissão. Nós somos a grande comissão. Entendeu? Tem crente que não sabe disso. Aleluia. E aí, nós vamos orar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigada por mais esse dia, Jesus, que tu nos deste de vida. Obrigada porque tu tens nos aperfeiçoado. Tu tens nos moldado, tu tens sido conosco, aleluia. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, tu estás conosco, Senhor, muito obrigada. Obrigada por sermos igreja, por estarmos debaixo da tua potente mão e por já termos recebido a tão grande vitória, Senhor, que tu tens preparado para nós, aleluia. Senhor, obrigado porque tu tens nos usado, porque tu tens trabalhado na nossa vida através da obra. E apesar de quem somos, a tua misericórdia se renova todos os dias e enche o nosso coração de alegria da tua presença. Senhor, fortalece os fracos, Senhor, aleluia. Cura os enfermos, vai fazendo o teu movimento. Senhor, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração, desde o menor ao maior, vai fazendo, Jesus, o que te agrada, aleluia. Batiza-nos no teu amor, em nome de Jesus. Repreende a ação do inimigo no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, une-nos cada vez mais. Oh, Senhor, não permita que nenhum mal adentre as nossas vidas, aleluia. Porque tu és Senhor deste lugar, aleluia. Visita os que vão assistir essa live, visita os que vão, Senhor, passar por ela. Visita o coração que está endurecido e quebra a dureza desse coração. Canto deixita ele abaixo. Senhor, movimenta, Senhor, essa igreja, aleluia. E que tudo seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Abençoa os pequeninos, abençoa os pastores, os diáconos, os presbíteros, os missionários, os profetas, aqueles que têm ministrado a tua palavra, aleluia. Santo, 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 seja exaltado o teu nome aqui neste lugar, na tua casa, na tua igreja. Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja te ama. Vem, Senhor, ora, vem, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Tu és santo, tu és exaltado, grande Deus. Jesus, louvado seja o teu nome. E Yeshua, o noivo, canta o leão da tribo de Judá, que venceu, que vai abrir o livro, que nos deu vitória.
Aleluia. Aleluia. Comecei falando do dito, e aí achei um texto. O evangelho ele tem que ser pregado. A gente fala muito para os outros, o evangelho tem que ser pregado primeiro para nós. Quando nós preparamos uma mensagem, o primeiro coração atingido é o nosso. Pois nós somos os primeiros que precisamos reconhecer o senhorio. Como é que você vai falar de uma coisa que você não vive? Como é que você vai entender Deus se você não tem comunhão com Ele? Como é que você vai falar contra o medo se você é um medroso? Como é que você vai falar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração se você não tiver experiência? Não é sobre o conhecimento da letra, é sobre ter experiência com o Senhor e testemunhar a sua palavra viva e eficaz que transforma os corações. Transformou o meu, transforma o seu, vai transformar o de outras pessoas. E Ele não transformou assim pegou, não. Não é instantâneo, não, é todo dia. Todo dia é um processo novo na vida da gente. E uma coisa que eu quero dizer para você que está aí na live, para você que está aqui na igreja, que tem gente assim, eu não estou preparado. Você nunca vai estar preparado para aceitar Jesus. Nunca. Nós temos que ir como estamos. Vinde como estáis. E aí depois disso, aí o Senhor começa uma obra restauradora, libertadora, curadora, salvadora, que vai lhe levar para o céu. Aleluia. Os discípulos receberam muito do Senhor. E porque receberam muito, eles levaram muito. E alcançou os nossos corações, as nossas vidas. Porque o discípulo de Jesus, Pai do Senhor, Lindoinha, o discípulo de Jesus não retém a palavra de Deus só para ele. O discípulo de Jesus, ele vive a palavra e multiplica a palavra. Aleluia. Ser discípulo não é ser parecido com o discipulador, é ser parecido com Jesus. O discipulador tem que se parecer com Jesus e você vai se parecer com Jesus, porque na verdade você precisa ser semelhante ao seu Deus, ao nosso Deus. Nós somos semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não retém aquilo que Deus tem te dado. Multiplique a palavra do Senhor, que gera para nós transformação de vida. Ela precisa ser pregada. Ela precisa ser falada. Né? Às vezes a gente está conversando com alguém que você conversa até todo dia, vai na padaria, né? Oh, bom dia, tudo bom, tudo legal. E aí você nunca disse para ela que era servo de Deus, que Jesus ama a vida dela. Às vezes a pessoa vê algo diferente em você. Né? Hoje mesmo eu fui parada por uma senhora, ela passa por mim todo dia, ela faz a limpezinha lá da galeria onde eu trabalho. E ela disse, a senhora é tão simpática, a senhora é crente? Qual é a pergunta? Desde quando simpatia é sinônimo de cristianismo, né? Mas ela me achou diferente. Glória a Deus. Eu fiquei muito de animada. Eu disse, opa, que coisa boa, né? Ela disse, a senhora é tão alegre. Eu, glória a Deus, eu sou alegre mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser multiplicadores dessa palavra. Amém? Nós estamos vivendo aí o período do DIP. Pastor Ricardo está aí orando, se preparando, né? Nós vamos dividir o material. Eu já convidei a Cristiane para fazer parte do DIP desse ano. Nós vamos dividir o material, né? A Lindóia, a Cristiane, a Andréia, como nós fazemos todo ano no nosso culto do DIP. Todos participam e trazem alguma mensagem aqui. Nós estudamos os países que eles colocam, cada um fica com um. É tremendo o DIP, tremendo. Então eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres de Deus para essa última hora aí. Glória a Deus. Aleluia. Amor, pode soltar o louvor. Aí vai passar o vídeo, né? Amém. Glória a Deus. Vamos assistir o vídeo de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Extremistas do Talibã invadiram Cabul, a capital do Afeganistão. Esse foi o último passo para completo controle militar do país. A comunidade cristã ficou exposta à violência do Talibã
irmãos e irmãs em perigo. Os cristãos lá são chamados de kafir. Se alguém descobrisse que um homem é cristão, ele seria assassinado. E não somente ele, mas toda a sua família também seria assassinada. Hoje, afegãos vivem debaixo da vertente mais extremista do Islã. Mulheres são vistas como propriedades de homens que têm somente um objetivo: produzir. Glória a Deus, aleluia. Irmãos e irmãs em perigo. Os cristãos lá são chamados de kafir. Se alguém descobrisse que um homem é cristão, ele seria assassinado. E não somente ele, mas toda a sua família também seria assassinada. Hoje, afegãos vivem debaixo da vertente mais extremista do Islã. Mulheres são vistas como propriedades de homens que têm somente um objetivo: produzir mais soldados para sua luta. Já é muito esse momento na Afeganistão. Mas as mulheres, elas não têm nenhum direito mais. É impressionante. Elas são forçadas a usar o hijab. E se uma mulher se nega a usá-lo, diz que não vai usá-lo de jeito nenhum, com certeza ela será morta ou agredida violentamente. Por isso, muitas mulheres ficam em casa e não vão a lugar nenhum nunca. Eu tenho 2 sobrinhas lá. Elas também têm filhas. Elas não podem sair de casa, pois se saírem serão capturadas e assassinadas. Seguidores de Jesus vivem com medo. O sistema bancário colapsou e a inflação é a maior já registrada no país. Enquanto muitas pessoas temem voltar às atividades normais, mulheres não têm mais o direito de ir à escola ou trabalhar. Assim, a renda familiar diminuiu. Nós perdemos nosso lar. Eu não podia imaginar, não podia acreditar que isso aconteceria, que estaríamos nessa situação. Nós cristãos afegãos, aqueles que fugiram e os que permaneceram no país, continuam fiéis ao chamado de Jesus. Mesmo com tantos problemas, em meio a tantas lutas, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus em minha vida. E eu não perdi a minha esperança, eu sou grata a Deus. A Portas Abertas apoia afegãos refugiados na Ásia Central que deixaram tudo para trás. Seja a resposta de oração deles. No dia 15 de agosto de 2000, essa luta, né, a nossa nem se compara, né? Nem se compara. Negar a si mesmo de verdade, né? Se esconder, mas a esperança dele está acesa. E como eu fico maravilhada, né? Às vezes eu fico me lembrando das situações dessas mulheres dentro de casa, mas estão com seus corações voltados para Deus, né? Que coisa tremenda, que coisa linda.
elas testemunharem o amor de Deus, apesar de todo o medo, né? Não deve ser fácil, amadas. Não deve ser fácil. Mas não desistam de Jesus de jeito nenhum. Glória a Deus. Eita, que coisa linda, né? É uma mensagem muito forte do nosso coração, né? Tanta gente desistindo de Jesus por coisas tão boas, né? E a gente vê esses homens e essas mulheres de Deus, né? Que passam isso daí glorificando, literalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus, aleluia. Ô Senhor, nos ensina, Jesus, a depender de Ti completamente. Aleluia. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Pois, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me tragam,
tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Você é filho de Deus, aleluia, o Senhor é seu nome. Aleluia, glória a Deus. Foi pesado Jesus. Glória ao Senhor maravilhoso. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, glória! Aleluia! Nas alturas sou filho de Aleluia! Glória a Deus! Você é filho de Deus. Você está debaixo das asas do Espírito Santo. Aleluia! É Ele quem te guarda. Hoje eu preguei de manhã sobre a tempestade. Aleluia! Ele está na tempestade com você. Aleluia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vemos? Será que eu vou perecer? Sinto na pele frio desse vento cheio, a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir.
aleluia. Que o teu Espírito Santo sonde o nosso coração. Que o teu Espírito Santo venha fazer morada. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. As nossas falhas, as palavras. Senhor, perdoa-nos pela nossa incredulidade, pela divisão, pela contenda, pela desunião. Perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, ministrando aleluia. Foi que eu nasci, Senhor, para te adorar. Oh, Senhor, para ministrar a tua casa, para agradar o teu coração. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, muito obrigada por esse momento de louvor na tua presença. Muito obrigada, porque tu és o mesmo e será para sempre. Muito obrigada pela presença de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor Ricardo. Ai, sim. Louvado seja o nome do Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas. Nós temos uma obra pessoal. Eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes, mas nós estamos aí com a viagem marcada para o Pará.
E nós vamos precisar de Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí guardada, que você não usa, você nem usa nem dá, desapega. Pega essa Bíblia e dá para alguém que não tem uma Bíblia. E se você quiser abençoar a Igreja Graça e Vida e o Mova-se, nós vamos precisar de Bíblia para o pastor Ricardo levar para a viagem missionária. Então, se você quiser nos abençoar, né, nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí para doar, ou você quer doar uma caixa, ou você quer doar 10 Bíblias, ou você quer doar meia Bíblia, serve, nem que seja só o Novo Testamento, serve. Às vezes a gente tem o Novo Testamento guardado em casa, nem usa. Vamos doar para que os povos indígenas tenham acesso à palavra de Deus. Amém? Então o nosso Pix é igracavida@gmail.com. Se você quiser abençoar essa obra, você é livre. Senhor, abençoa os dizimistas e os ofertantes da tua casa, multiplica os tesouros da tua casa, para que nós possamos te servir com excelência, Senhor. Com excelência, desprendidos de tudo que temos, Pai, material, porque nos agrada fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Mas não vamos nos prolongar muito, vamos abrir nossas Bíblias aí lá em Atos 27 e depois vamos para Atos 28. Quero trazer aqui hoje uma mensagem para que a gente venha entender que, por mais problemas e dificuldades que estejamos passando, não venhamos perder o foco, não venhamos perder aquilo que Deus tem traçado e está trabalhando em nossas vidas para que venhamos fazer. E a gente tem que entender que as tempestades vão vir, as coisas vão vir, os balanços vão vir, mas a gente não vai se afogar porque o braço protetor do Senhor está nos protegendo. Então a gente tem que ter isso na mente para que a gente não venha cair, vacilar e perder as bênçãos do Senhor. Amém? Atos 27, do 27 em diante. Do 27 até o 44. Atos 27 ao 44. Amém? 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com medo de que o navio fosse bater contra as rochas, por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder, nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Depois partiu o pão e começaram a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram a baía onde havia uma praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá.
Eles cortaram as cordas das âncoras e as largaram no mar e desamarraram os lemos. Em seguida, suspenderam a vela do lado direito para que pudesse seguir em direção à praia. Mas o navio bateu em um barranco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. Os soldados combinaram matar todos os prisioneiros para que nenhum pudesse chegar até a praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que ele fizesse isso. Pelo contrário, mandou que todos os soldados que soubessem nadar fossem os primeiros a ir se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou também que os outros se salvassem, segurando-se em tábuas ou em pedaços de navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Vamos lá para Atos 28, do 1 ao 5. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Amém? Só até aí. Quando falamos em tempestades, é comum lembrarmos das dificuldades, né? Estamos passando por dificuldades, tempestades. A visão, eu trabalhei na naval, eu sei como é que a água bate no barco. A gente vê aquela pancada mesmo, sabe? E a gente foi fazer teste mais sempre em alto mar, então eu vi como é que as ondas batem. Então eu tenho experiência e propriedade para dizer como é que é a arrebentação do mar no casco de um barco. É uma pancada muito forte, né? Então a gente vê, sabe, o agir e a força do oceano no mar. E é uma comparação literal em relação aos atritos e às tribulações que passamos. Quando as tribulações vêm, elas batem muito forte na gente. Elas tendem a machucar às vezes, sabe? A gente tende a ficar com medo e ela bate, ela sabe, e bate com constância, e bate às vezes ferozmente. Geralmente, quando passamos por tais momentos, a tendência é que sejamos tomados por sentimentos que querem nos roubar, tais como medo, desespero, a angústia, a ansiedade, e dos quais, meus amados, Satanás se aproveita dessa situação para querer nos afogar, para querer nos arrebentar, para querer nos tirar dos caminhos do Senhor. É isso que ele faz. Aquilo que a gente estava falando há pouco tempo. A experiência que eu trago aqui hoje é que eu vendo alguns relatos de salva-vidas, né, que eles sempre falam, é que muitas pessoas morrem afogadas porque se deixam tomar por um desespero de tal forma que mesmo aquelas que sabem nadar mesmo, elas também se afogam. E elas são tragadas pelas águas. E muitas vezes o que acontece é que pelo desespero, aquela que estava tentando salvar outra pessoa, né, pode até morrer junto, porque isto fazem com que ela entre num temor igual a outra, né? Aí se acaba uma. A Cecília sempre fala que são ditados populares antigamente, né? A água não tem cabelo, né? Não tem onde a gente se agarrar. A Cecília sempre fala isso aí: a água não tem cabelo. Quando a gente vai, ela não tem onde se agarrar, não. E quando a gente vê o salva-vida, a tendência é nós nos agarrarmos a ele. A gente tem essa
né? E acaba tirando as forças e minando a força do salva-vidas. Por isso eles têm um treinamento diferenciado, específico para isso, para que nesse momento eles não morram também. Então tem um treinamento específico para isso. E hoje, nesse contexto da palavra, eu aqui hoje trabalhando e fazendo a palavra e sentado e orando e tudo, aí eu trouxe aqui um paralelo em relação a isso, né, ao mundo espiritual. Podemos dizer que hoje muitos cristãos, apesar de saberem nadar, ou seja, apesar de conhecerem a palavra e as promessas de livramento do Senhor, se permitem envolver com as águas ao seu redor. E não se posicionam para viver a bonança e a calmaria de Deus. Não nos posicionamos. Quando Deus quer colocar algo nas nossas mãos, nós nos amedrontamos, nos acabrunhamos, nos reprimimos, ficamos com medo, nos acovardamos. E muitas vezes ainda levamos junto outras pessoas. Às vezes a gente é que nem um salva-vidas. Se mesmo preparado, mesmo cheio de coisa e tudo, se ele não tiver um preparo, né, ele vai acabar indo junto com o outro. Da mesma forma somos nós cristãos. Se não estivermos preparados, realmente preparados, a gente acaba se afundando e afundando outras pessoas. A gente vai sair em desespero em ajudar outra pessoa, a gente vai afogar junto com ela. Não é assim? E hoje, meus amados, é tempo de recebermos a unção do Espírito Santo e nos posicionarmos para passarmos ilesos pela tempestade. Porque as tempestades vão vir, elas não vão sanar porque aceitam Jesus Cristo. Porque hoje eu aceitei Jesus Cristo, tudo vai ficar mil maravilhas. Mas não vai. Vamos tirar esse pensamento tosco da cabeça. Porque é um pensamento que muitos têm. Eu vou sair do mundo, vou viver a vida de Jesus Cristo, então eu vou viver mil maravilhas. Vai, porque Deus sempre nos dá coisas boas. Mas também tem muitas coisas, sabe, que temos que abdicar, temos que nos doar, temos que largar a mão de muitas coisas para vivermos o Evangelho. E às vezes não é fácil, não é muito fácil. Qual o propósito de Deus na tempestade? Qual seria o propósito dele? Às vezes não entendemos muito bem as coisas que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas até na tempestade Ele trabalha na nossa vida. Até na tempestade, até nos problemas, Deus está trabalhando. Apesar de não entendermos bem, mas Deus até nos problemas Ele está trabalhando nas nossas vidas. Atos 20, do 22 ao 24 diz assim, agora eu vou para Jerusalém, olha só, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Olha aí, o que é que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo já estava preparando ele, que ele ia pregar o Evangelho, que ele ia fazer a obra do Senhor, mas que ele se preparasse, que onde ele chegasse, ia ter prisão, ia ter sofrimento, ia ter borracha, vamos botar aqui nos careiros mesmo, porque olha, sempre que você não diz, Espírito Santo aí, tu vai lá para lá, tu vai pregar o Evangelho, tu vai chegar lá, vai ter um festival de gente esperando. É assim que a palavra fala? Não! A palavra é clara. O problema é que hoje o pessoal só quer pregar se tiver internet, só quer pregar se tiver ar-condicionado, só quer pregar se tiver um sonzão pancada. Não é assim que funciona com o Evangelho do Senhor. Continuando. Mas eu
eu não dou, olha aí que Paulo ainda continua dizendo, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus Cristo me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. É anunciar a palavra do Senhor. Não interessa o que está acontecendo na minha vida, o que interessa é que eu faça aquilo que Deus determinou na minha vida. Aleluia. Pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Ei, cara, vai, é só tu que tem que ir? É? Não. Não cita nem meu nome. Não cita o nome de ninguém. Ele, quando dizia de pregar o Evangelho, ele está dizendo é para todo mundo, é para todos. Somos todos chamados para a grande comissão que a Cecília acabou de falar aqui no início. A grande comissão é pregar o Evangelho do Senhor. E há tempo e há fora de tempo. Há branco, preto, amarelo, azul, não interessa. É pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo não sabia exatamente o que lhe iria acontecer em Jerusalém, mas ele estava consciente e desejoso de que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Ele não estava preocupado no que ia acontecer. Olha a preocupação dele, era pregar o Evangelho. O resto era resto. Se ia passar fome, se ia comer, se ia dormir, se ia ficar acordado, ele não interessava. Era a palavra que interessava para ele. Temos que entender que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, independente das circunstâncias ao nosso redor. Isso é independente, o Senhor sempre quer o bom para nós. Lá em Romanos 28 diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Era necessário que Paulo testemunhasse acerca de Jesus Cristo em Roma diante de César, e o Senhor já lhe havia revelado isso. Ele já sabia que ia para lá. Ele sabia, porque o Senhor já tinha revelado para ele. Você vai para Roma. Só que aí quando Deus diz assim, ó, tu vai para Roma. Só que antes de ir, tu vai fazer assim, assim, assim. Tu vai passar assim, assim, assim. Só que na cabeça de Paulo era para ir para Roma, era para ir para Roma. Toda vida ele queria ir para lá. Ele tinha que ir, mas só que antes de ir, ele tinha que passar em outros cantos. Ele tinha que pregar o Evangelho em outros cantos. Outras pessoas precisavam escutar o Evangelho por intermédio dele, através dele. Era preciso. Ele ia para Roma. Mas até entender que quem estava levando ele era Deus, foi um trabalhozinho, teve um trabalho, teve uma dinâmica nisso tudo. Ele foi preso em Jerusalém e passou por terríveis dificuldades, tendo se apresentado ante Félix, Festo e Agripa, e sendo depois conduzido a Roma. Mesmo fazendo a vontade de Deus, meus amados, muitas vezes seremos levados a tempestades. Mesmo servindo a Deus, mesmo servindo ao Senhor, vai ter momento que a gente vai estar lá dentro, lá no centrozinho da tempestade. Não estamos livres disso, não. O propósito de Deus é nos transformar e nos fortalecer nas tempestades. Ele vai nos transformar, Ele vai nos fortalecer. O mundo está em meio a uma grande tempestade. O mundo está aí, ó. Aqueles tornados gigantes dos Estados Unidos é o mundo hoje. De vez em quando a gente entra no meio desses tornados. É para a gente ficar com medo? Às vezes sim, mas temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que estamos sendo guiados nessa tempestade por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Deus também permite tempestades para que saiamos do comodismo e venhamos nos despertar e buscar mais a face do Senhor.
Buscar mais a face do Senhor. Às vezes é preciso para que venhamos entender que somos filhos de Deus e que precisamos dele. Jó estava onde? Estava bem bonzinho, estava? Foi o que aconteceu com Jó? Entrou numa tempestade de zona violenta, não entrou não? Turbilhão de coisas aconteceu na vida de Jó. Mas Jó não já era? Não era? Não buscava Deus? Deus falou para Satanás, disse assim: tem visto o meu servo Jó, temente a Deus, faz tudo. Mas Deus deixou ele passar por uma tempestade para entender que Deus é Deus, que Deus é maior, que Deus permite, que Deus faz tudo. Por mais que a tempestade que estava acontecendo na vida de Jó, Deus estava ali protegendo ele, guardando a vida dele. E vemos que 3 posicionamentos foram fundamentais para que aquelas coisas que estavam acontecendo ali no bar viessem à tona. E, três coisas fundamentais para que eles viessem entender o mover de Deus e que eles viessem entender quem era Paulo, quem era aquele cara que estava ali. Apesar que na mente de muitos, Paulo era um assassino, era um cara cruel. Primeiro, lançar o prumo. Ter o equilíbrio em meio à tempestade, buscando de Deus o discernimento a cada passo. Temos que buscar Deus, temos que entender e buscar Deus mais e mais para que Ele possa nos direcionar a cada passo que vamos dar. Atos 27, do 27 ao 29 diz: quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar do Adriático, pela meia-noite suspeitaram os marinheiros a proximidade da terra. Lançaram o sonda, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando o braço a sonda, acharam 13 braças. Temendo irmos dar em rocheiros, lançaram da popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. O prumo que eles lançavam, que era para ver a profundidade, é o mesmo prumo que hoje se usa para fazer uma parede, né? O prumo, para ver bem direitinho, está bem alinhado e tal. E tinha que descer reto, que era para ver a profundidade, não podia ser de qualquer jeito, né? Tem que ser reto. É o prumo. O prumo era um instrumento formado por uma peça de metal ou de pedra suspenso por um fio que serve para determinar a direção vertical, usando para verificar a profundidade e evitar que o navio fosse levado para águas rasas naquele tempo, onde haveria o perigo de um naufrágio. Hoje não, hoje se usa bússola, né? Hoje se usa um monte de coisa, acaba, bate uma foto que vê, desenha bem bonitinho o fundo do mar. Hoje não precisa mais de um monte de coisa não. Precisamos também, meus amados, de um prumo nas nossas vidas. Pois em meio à tempestade o inimigo quer nos fazer perder o equilíbrio ou a prudência, ou nos ver afundar em sentimentos ou emoções negativas. É isso que o inimigo quer fazer. Para que sejamos roubados de nossa capacidade de discernir as situações, de tomar decisões, enfim, de enxergar a saída que Deus já preparou de antemão para nossas vidas. Deus já preparou a saída, Deus já preparou as nossas bênçãos, Deus já está tudo preparado. O problema é que nós sempre colocamos os percalços na frente. Temos medo, nos acabrunhamos, nos acovardamos. Não é não? E Deus tem tudo preparado para nós. Precisamos, passo a passo, da direção do Espírito Santo, ancorando as nossas vidas nele,
para não irmos de encontro aos rochedos. Precisamos estar, sabe, com o nosso coração aberto para que o Espírito Santo venha, tenha um domínio sobre nossas vidas, para que a gente não fique aí feito, sabe, feito um bando de doidinho, que nem as ondas do mar, que vai e volta, bate de um lado, bate do outro. A gente tem que ter o rumo e o prumo do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que sejamos guiados, para que a gente não venha andar feito, sabe, brocoió mesmo, abestalhado aí no meio do tempo. Temos que estar cientes disso e parar de ter medo. Alimentar-se. Olha lá o que é que diz lá no 27, do 33 ao 34. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comeis alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Eles precisavam estar fortes, porque se viesse mesmo uma turbulência grande, como é que eles iam conduzir o barco tudo fraquinho, raquítico, morrendo de fome? Era um momento de muita tensão física e emocional, e o apóstolo Paulo sabia que aqueles homens debilitados não teriam forças para superar o mínimo de obstáculo que viesse surgir naquele momento. Eles não tinham força. Se a gente passa um dia sem comer nada, quando é de noite a gente está lá tudo se tremendo, imagine 14 dias sem comer nada. E ela ia sumir. Desce um vento, levava ela. Essa Maria maluca. Então eles precisavam se alimentar, estarem fortes. Porque se qualquer coisa que acontecesse, eles precisariam agir, e rápido, para que todos saíssem ilesos daquele momento. Do mesmo modo, meus amados, precisamos nos alimentar das promessas do Senhor, para sermos fortalecidos e enfrentarmos e superarmos os obstáculos. Precisamos nos alimentar espiritualmente, carnalmente, para que quando os problemas, quando as intempéries vier, estejamos fortes, porque o inimigo não vai conseguir nos derrubar, não vai conseguir nos dar rasteira, porque vamos estar fortes, sem medo. Aliviar o navio em tempestades. Antigamente, o que é que eles faziam? Começavam a jogar as coisas. Quando estava na tempestade, eles jogavam as coisas que era para o barco ficar mais levezinho, mais maneirinho, para que ele não viesse afundar. Da mesma forma, precisamos lançar fora as deformações da nossa alma para não naufragar em meio à tempestade. Vixe, pastor, deformações da alma. Olha só, apesar de Jesus Cristo ter dito que seu fardo é leve e suave, muitos cristãos têm levado cargas pesadíssimas, que obviamente tem sido determinante para que o seu barco afunde. Se Jesus Cristo diz assim, toma o meu fardo que é leve, que eu levo o teu que é mais pesado, não é isso? Parafraseando a palavra, não é assim que ele fala? Toma o meu que é bem levezinho, que eu vou levar o teu que é pesado. Mas aí eu quero levar o de Jesus e o meu. Eu não quero largar o meu fardo. Eu continuo com ele. E qual é a tendência disso? Eu mais na frente naufragar, eu afundar. Que cargas são essas? As deformações da alma são traumas, negativismo, incredulidade, medo, falta de fé e um monte de coisinha aí. Tem um monte que roubam o fluir do plano do Senhor nas nossas vidas.
E nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque são esses pequenos detalhes que às vezes passam despercebido, que nós costumamos colocar assim, ó, de lado, atrelado na barra da saia e coisa da calça. Sabe, que nem menino. Segura aqui, porque senão tu se perde no meio da multidão. Segura! Isso aqui é o fato, quem quer levar e não quer largar de jeito nenhum. Lance fora todas as deformações e se aproprie das promessas de Deus em sua vida. Conforme diz em 1 Pedro 5,7: lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se Ele tem cuidado de nós, por que a gente tem que ficar feito, sabe? Eu costumo dizer que somos exímios pescadores, porque quem gosta de trazer os pecados, quem gosta de trazer as coisas erradas lá e vai, somos nós. Nós é que buscamos. Deus diz assim: eu joguei todos os teus pecados no mar do esquecimento. Aí o que a gente faz? Pega uma varinha de pescar. Aí diz: eu vou aqui no mar, viu? Eu esqueci um negócio aqui, peraí. É nós que vai lá buscar. Como viver bem após as tempestades? Depois de viver o livramento da tempestade, a graça de Deus trará sobre a sua vida consequências poderosas. Após aquela tempestade, Paulo, que havia sido tomado como assassino, agora é colocado em honra e é usado como instrumento para aquele povo, para que aquele povo fosse curado, fosse sarado. Em lugar de vergonha, haveria dupla honra. Vemos isso nas palavras que Deus declara a seu povo lá em Isaías 61:7, quando Ele diz: a vergonha e a desgraça que vocês passaram era 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riqueza e serão felizes para sempre. São promessas de Deus. Era naquele tempo? Era, mas podemos trazer para nós essas promessas do Senhor. Quando começarmos a entender que devemos viver sobre a mão protetora de Deus, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar, sabe? Passaremos a entender o mover de Deus sobre nossas vidas. Passaremos a fazer coisas que ao mundo é impossível que venhamos fazer. Mas aos olhos do Senhor, não nada é impossível para Deus. Os náufragos daquele navio em que Paulo estava ficaram 3 meses naquela ilha, e após este tempo Deus providenciou o livramento. Atos 28:11. E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernaram naquela ilha. Então eles passaram o tempo, 3 meses ali, e Deus cuidando deles. Deus cuidou. Paulo deixou de ser preso? Deixou de ser prisioneiro? Não, ainda era prisioneiro. Ele foi para Roma como prisioneiro, ele não foi como... Não mudou a história de Paulo nessa situação. Mudou em algumas coisas, porque através de Paulo muitas pessoas foram abençoadas, foram curadas, foram saradas. Mas Paulo seguiu o seu caminho para Roma, para pregar o Evangelho, ser preso e cumprir aquilo que Deus tinha traçado para ele. Não mudou os caminhos dele. Porque aconteceu isso, Paulo livrou-se. Não, ele cumpriu o que Deus tinha traçado para Paulo. Ele cumpriu. Nesse meio tempo, eles foram supridos com tudo que precisavam para uma viagem. O seu livramento pode parecer estar custando a vir, não vem, ou talvez nunca sabe aquela desespero. Senhor, não vem, ou não vai, como é? Mas vai vir, mas no tempo certo,
no tempo de Deus, não no meu tempo. O problema hoje é porque as pessoas querem as bênçãos de Deus, querem que a bênção seja imediata. Eu não quero livrar os pecados, não quero me livrar do mundo, não quero me livrar das minhas coisas. Eu quero as bênçãos de Deus. E pronto. E eu não quero largar nada. Eu quero só viver as bênçãos do Senhor. É só isso que o povo quer hoje. Eu li aqui no começo que Paulo diz que a palavra fala que ele vai sofrer isso, que ele vai ser preso, que ele vai... Olha, em nenhum momento a palavra aqui falou que ele vai ser abençoado ricamente. Que ele vai ter, quando chega lá em Roma, ele vai ter um palácio esperando por ele. Não tem isso. Hoje se prega um evangelho de prosperidade assim, muito avassalador em relação ao que realmente Deus quer de nós, exige de nós. Eu costumo muito dizer que não vemos na Bíblia ou em qualquer evangelho ou qualquer história bíblica ou qualquer história de cristão que realmente viveram o evangelho morrerem ricos, esbanjando dinheiro. Não tem. São pessoas que largaram suas vidas para viver o evangelho. Que largaram tudo. Eu gosto muito de ler, eu já li tantos livros onde pessoas receberam assim, heranças assim, absurdas. Aí o cara vai, pega o dinheiro, distribui para uma parte, distribui para outra e se manda, vai para outro país para fazer a obra de Deus. Não está preocupado com o que ficou. Ele está preocupado em pregar o evangelho, em pregar a palavra do Senhor. Não sei o que, Sturridge. Pronto, tá aí. A Lindóia matou, viu? Como é? Carlos Sturridge. Muito linda a história dele. Recebeu uma herança assim absurda. Hoje assim, eu acho que ninguém teria tanto dinheiro como ele teve naquele tempo. Que era muito dinheiro. Isso ele já estava fazendo a obra. Aí ele volta, aí ele pega e distribui o dinheiro, dá uma parte, aí volta de novo para a obra. A esposa se casa e também recebe uma fortuna, parece, né? Uma coisa assim, eu não me recordo dele. Mas eu sei que nessa brincadeira todinha ele deixa de mão, sabe? Ele larga, ele vai para a África, ele entende que a vida dele pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, é muito melhor do que ele estaria vivendo uma riqueza, sabe? Um negócio assim, sabe? E hoje se prega muito que você só pode pregar o Evangelho se você tiver dinheiro. Hoje eu só vou para a igreja se a igreja pagar a minha ida, ou se tiver isso, se tiver aquilo. Hoje o que vemos na internet, ou o que vemos aí todo mundo falando, é que se você for chamar um pastor fulano de tal para ir para a sua igreja, o pastor cobra 10 mil, 15 mil reais. E ainda tem que estar no hotel de luxo. Se você tem umas bandas aí de gosta, né? Digamos assim. Aí tem uns cantores aí que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o quê. Pelo amor de Deus. E o Evangelho fica onde nessa brincadeira? Eu aprendi, por um lado, a duras penas, que viver o Evangelho, viver Cristo, é você realmente largar o mundo, deixar o mundo de lado. E esse mundo, sabe, no contexto geral, condiz com dinheiro, condiz com você viver super bem. Lógico, eu não estou dizendo que devemos viver, não, a gente vive bem por um lado. Porque o Senhor nunca deixa faltar nada. Nunca deixa faltar. Mas a gente tem que tirar esse conceito de que para mim pregar o Evangelho eu tenho que estar, ou eu só vou se tiver um carrão, ou só vou se for de avião, não. Para viver o Evangelho eu só tenho que estar disposto a fazer a vontade de Deus e acabou-se. O resto Ele providencia. É isso que tem que se colocar na nossa mente.
E eu já estou terminando. O propósito de Deus é nos transformar, nos mudar, tirar daquilo que a gente, daquela podridão, daquele marasmo doentio que vivíamos, para vivermos algo novo. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice, uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos passar. É uma dor. Pode ser o fogo de fora, queimadura, como a Cecília levou nas pernas, é uma dor. Pode ser a perda de um amor, a perda de um filho, ou do pai, ou da mãe, perda de um emprego, ou ficar pobre, quem é rico. Pode ser o fogo de dentro. Qual seria esse fogo? Um pânico, um medo, uma ansiedade, uma depressão ou um sofrimento. Ou outras coisas cuja causa a gente ignora. Há sempre um recurso. E qual seria esse recurso? O remédio. E o remédio apaga o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade também se apaga da grande transformação. Porque quando trazemos as coisas do mundo para dentro, o remédio, essa obsessão de aplacar essa dor, esquecemos que quem pode aplacar essa dor mais forte é Deus. E nos entregamos a remédios, às coisas, a subterfúgios. E automaticamente estamos apagando o fogo de Deus sobre nossas vidas. Aí eu fiz assim uma pequena alusãozinha para a gente terminar aqui. Imagina a pipoca. Imagine que a pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente. Pensa que a sua hora chegou e vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesmo, não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Ela não imagina, porque está só naquele grãozinho, né? E na mente de Gambrão, estou só fazendo um parâmetro aqui na história. A pipoca, ela pensa que vai morrer. Então vamos me queimar aqui todinho. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece na pipoca. Bum! Ela estoura. E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente daquele grãozinho, bem miudinho, que ninguém dava nada. Algo que ela mesma nunca havia sonhado em se transformar. Não é isso que acontece com a pipoca, quando ela estoura? Ela se transforma naquele grão bonito, branco, gostoso, com salzinho, fica perfeito. Cafézinho. O cafezinho também é bom. Mais uma coca. Bem, mas ainda temos as que não estouram. As que não estouraram. Que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Se recusa. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Elas não querem mudar de jeito nenhum. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste. Já que ficaram duras, a vida inteira elas permanecerão duras. Elas não deixam a casca ser quebrada.
porque elas não deixam o fogo de Deus entrar. Elas não deixam, não vão se transformar naquela flor. Parece uma flor, né? A pipoca quando estoura, aquela flor branca, macia e nutritiva, e não vão dar alegria a ninguém. São assim as pipocas que não estouram. E são assim as pessoas que não querem mudar de jeito nenhum. E qual a moral da história, pastor, com isso? Para encerrar aqui. A moral da história é que algumas lutas vêm para nos transformar e nos fortalecer. O milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser milho para sempre. Ele não vai mudar. Mas quem passa pelo fogo, amadurece e ressurge, transformado e fortalecido pelo poder de Deus. Amém? Que venhamos entender que esse poder transformador não vem de nós, vem do Espírito Santo sobre nossas vidas. É Ele que nos transforma, é Ele que muda, é Ele que faz assim o boom na história. E que precisamos entender que precisamos passar pelo fogo, vamos passar por tribulações, vamos estar dentro do barco, mas vamos estar guardado e resguardado pelo poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. E quando entendermos isso, os problemas vão vir, as tribulações vão vir, os balanços vão vir, vamos ver as pancadas, vamos sentir às vezes as pancadas, mas estaremos fortes, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, e nada vai nos abalar. Nada. Que venhamos entender isso de verdade sobre nossas vidas. Que venhamos carregar literalmente isso sobre nossas vidas e deixar o poder de Deus agir e fazer o mover. Amém? Ser o essa música é pesada. Vamos passar pelo fogo. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegar e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento, e não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando a sua história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardada em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha ou perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em
Deus está contigo. Aleluia. Cris, os recados? Não? Então deixa. Vem? Glória a Deus. Amados, bora lá. Quinta-feira, nosso culto de oração. Lembrando a todos, sábado, 9 horas da manhã, aqui na igreja, porque sairemos todos juntos daqui, certo? Vamos todo mundo aqui para o Parque Adair Barreto. Vamos lá passar uma manhã lá agradável, né, nós juntos. Só não vai ter a presença da Lindoinha, porque ela vai estar trabalhando. A gente vai estar orando lá por ela também. Amém? Não esqueça, sábado, 9 horas da manhã. Para depois dizer que eu não avisei. Todo mundo de olho no grupo da A igreja. gente fica de olho no grupo da igreja. Por causa do lanche que a gente vai dividir. Que a gente vai ver como é que a gente vai fazer o lanche. Nem que seja uma pitomba, a gente vai comer logo. Viu? Se preocupe não. Só a Maria Comprar um cachozinho de pitomba e dar uma pitomba para cada um depois como qual com água. sai para Pronto. Amém? Lembrando, domingo é nosso culto de missões. Quem vai trazer a palavra, a ministração da palavra vai ser a Vitória. Eu e Cecília e a Lari, a gente não vai estar aqui. Estaremos na Palmácia, porque a gente fomos convidados para ser padrinhos, né, de um casamento lá. E a gente vai estar lá, mas domingo venham para a igreja, culto de missões. E estará ministrando a palavra vai ser a Lindoinha. Vai ser muito bênção, tenho certeza disso. A Lindoinha sempre traz uma palavra, uma ministração muito boa, o Senhor sempre usa ela. E é isso. Lembrando, quinta-feira, culto de, toda vez eu esqueço, de oração. Sábado, 9 horas da manhã aqui na igreja, para ir para o Convivência das Mães, Dia das Mães. Domingo, culto de missões. Não falte, não deixe de vir. É um momento, principalmente sábado, que é um momento de união, é um momento onde a igreja se reúne, onde esse momento nós estaremos juntos, né? Brincando, se divertindo, puxando as orelhas. Vai ser bom. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, muito grato por mais um dia na Tua presença. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até aqui nesse momento. Abençoa mais e mais as nossas vidas, nos dá força, nos guarda, nos guia nos Teus caminhos e faz tudo o que Tu tem vontade em nossas vidas. Estamos aqui de corações abertos e quebrantados e contritos para que Tu venha fazer o Teu mover e o Teu agir. Faz assim, Pai, na vida de cada um aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A igreja diz amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.